E se você tivesse um poder capaz de destruir qualquer coisa, mas que não conseguisse fazer você mudar a si mesmo? Essa é a história de um garoto que, se quisesse, poderia dominar o mundo inteiro, mas na verdade ele não queria nada disso. Ele queria apenas algo muito simples: saber como ser uma pessoa melhor. E talvez a melhor pergunta, ou a mais importante de Mob Psycho 100, não seja sobre poderes, sobre lutas, mas sobre algo muito mais difícil. As pessoas podem realmente mudar? Primeiramente, vamos falar um pouco sobre o Mob. Quem é Mob? É um garoto que ele teme a si mesmo. Shigeo Kageyama, conhecido por todos como Mob, não é um protagonista comum de anime. Ele não tem o objetivo de ser o mais forte. Ele não quer reconhecimento, ele não quer ser rei de nada. Ele nem quer vencer ninguém. Ele não é o cara que luta e gosta de lutar. Ele quer controle. Mas aí você pensa, ele quer controlar o mundo? Não. Ele não quer um controle sobre todo mundo. Ele quer um controle sobre si mesmo. Mob tem poderes psíquicos absurdos, mas ele carrega em si um medo constante, o medo de perder o controle e de machucar alguém. Por isso, ele reprime muito suas emoções. Ele se fecha, ele tenta até mesmo ser invisível e às vezes inconscientemente. Mob é um adolescente normal. Ele tem seus medos, seus anseios, ele gosta de alguém, ele tenta fazer com que ele seja uma pessoa melhor. Mas Mob acredita em uma coisa, acredita que seus sentimentos fortes são perigosos e ele comete o erro que parece certo, na verdade. Por quê? Porque a raiva ele guarda, a tristeza ele ignora e a frustração ele apenas engole e segue em frente. Porque na mente dele, sentir demais pode significar destruir tudo, literalmente. E isso parece até certo, como eu já disse, mas apenas no começo. Por quê? Porque existe um grande problema. Emoções, meus amigos, elas não desaparecem, elas só acumulam. E quando chega num limite que seu corpo não aguenta mais, elas explodem. E aí nós temos o medidor do Mob. A gente vê isso durante todo o anime. O medidor que chega até 100%, que é quando não dá mais pra segurar as emoções. E o 100% de Mob não é só um número, é o ponto aonde ele não consegue mais se segurar. Cada explosão emocional mostra algo muito importante pra ele. Mob não é alguém frio e também não é alguém que é vazio. Ele é alguém que sente demais e é normal para um adolescente, porque ele sente demais e não consegue lidar com isso. E é aqui que nós começamos a verdadeira jornada de Mob. Novamente, não é um personagem que busca ficar mais forte, é alguém que busca o controle, busca entender sobre quem ele é. E aí nós vemos a primeira grande influência de Mob, que foi Reigen, seu mestre. Ele era um mentiroso que se tornou o mestre do Mob, mas além disso ele se tornou um dos personagens mais importantes para a vida dele. Por quê? Porque ele não é alguém poderoso e nem especial, mas ele é alguém que ensinou algo muito importante para Mob. Você não precisa de poderes para ser alguém de valor. Mesmo sendo um charlatão, ele dá a Mob algo que ninguém deu. Ele mostra a Mob uma direção. Ele mostra a ele que ele pode escolher quem ele quer ser. Independente de tudo, ele pode fazer o que ele quiser. E mudar não significa se tornar perfeito. Ao longo da história a gente vê o Mob mudando, mas de certa forma a gente ainda vê ele errando. Não é da forma que todo mundo espera. O Mob se mostra um personagem humano. Ele não vira alguém extrovertido do nada. Ele não perde seus medos, seus anseios. Ele não deixa de errar. A mudança dele é bem sutil, pra falar a verdade. E assim se torna muito real. Ele começa primeiramente a aceitar suas emoções. Ele começa a se expressar melhor. Ele começa a finalmente se entender. E isso, meus amigos, é muito mais difícil do que parece. Não só pra Mob, mas pra todo mundo. Todo mundo chega no momento em que precisa entender melhor suas emoções, se aceitar, se entender e se expressar melhor. E a grande verdade por trás de toda a história de Mob é que todo mundo pode mudar. A grande pergunta que eu já fiz no começo era: as pessoas podem mudar? E a verdade é, podem, mas não é fácil. E Mob mostra isso. Mostra que a mudança não é algo instantâneo, não é linear e não é perfeita. Existem recaídas, existem momentos de dúvida e momentos de dor, mas existe um progresso, existe a constância. E isso vale para todos os personagens e pessoas. Pessoas arrogantes, elas podem aprender a ser humildes. Pessoas egoístas podem aprender a ter empatia pelos outros. Pessoas perdidas podem encontrar o seu propósito. A mudança não é algo que acontece porque você é especial. Acontece porque você teve coragem e escolheu tentar. E o momento mais importante de toda a história de Mob não é o momento em que ele enfrenta um inimigo poderoso. É quando ele enfrenta
a si mesmo. Todas as emoções que ele reprimiu, toda a dor que ele ignorou, toda a raiva que ele tentou esconder. E ali ele entende que mudar não é rejeitar quem você é aceitar e crescer a partir disso. E a conclusão? A conclusão que a gente chega é: as pessoas podem mudar? Sim, podem mudar. A resposta que Mob nos dá é essa. É uma resposta simples, mas muito poderosa. Por quê? Porque ela nos mostra que as pessoas precisam estar dispostas a encarar a si mesmas para mudar. A mudança não vem de poder, não vem de nascer com talento, de sorte, vem de algo muito mais difícil: ter honestidade com você mesmo. Mob não se torna alguém perfeito, ele se torna alguém melhor. E talvez isso em si já é o suficiente. Mas agora eu quero te perguntar: você acha que as pessoas podem realmente mudar? Ou no fundo elas continuam as mesmas? Comenta aqui embaixo, eu quero muito saber sua opinião. Esse vídeo te fez refletir de alguma forma? Deixa o like que ajuda a gente. Se inscreve no canal para mais análises como essa que a gente fez agora de Mob. E ó, tem um vídeo aparecendo na sua tela agora. Tenho certeza que você vai gostar. Até o próximo vídeo e muito obrigado.